Mais uma vez a todos, muito boa noite. É sempre um prazer estar aqui, sabendo que alguém também espera por este encontro. Bem-vindos à nossa casa e obrigado também por nos receberem na vossa casa também. Estar convosco é um privilégio muito grande. E claro, a finalidade desta conversa, desta troca de impressões, não é mais nem menos do que entendermos e compreendermos o que é esta ciência criada, codificada por Allan Kardec, mas no fim de contas é a continuidade dos ensinamentos que Cristo nos deixou. Falamos da mediunidade e ele foi o maior médium de todos os tempos. Falamos dos espíritos, ele foi alguém que nos ensinou que a vida continua. Foi alguém que deu o seu exemplo, continua vivo, não tendo corpo. Cada um de nós, à sua semelhança, teremos também a mesma oportunidade. Nós somos eternos. Para estar aqui, tivemos que ter realmente ajuda, que pode passar e podemos pensar que tudo acontece naturalmente, mas a ajuda é sempre muito importante que a saibamos entender e agradecer. E começamos por agradecer a Deus e a Jesus, aos nossos companheiros, aos nossos amigos do plano espiritual, aos nossos companheiros também com o outro trabalhadores desta casa, que tornam possível os mecanismos funcionarem, estarmos aqui com saúde, com alegria, com a vontade de poder falar daquilo que sabemos que a experiência da vida nos tem ensinado. E, logicamente, pelos resultados, por todas essas experiências, vamos compreendendo que é útil à humanidade saber essencialmente o que é, quem é, saber que não é só aquele ser que se vê, que se sente, que cresce quando em criança e que envelhece mais tarde, não é um ser que vá terminar. Termina sim o corpo. E entendendo tudo isto, será mais fácil também compreendermos o que é que andamos a fazer e as oportunidades que tantas vezes desperdiçamos, deixamos realmente de fazer da melhor forma, convencido que podemos adiar para outro dia ou para mais tarde. Vamos aproveitar o dia-a-dia e hoje vamos então, mais uma vez, aproveitar a conversar, porque não é uma palestra que eu venho aqui fazer, é realmente uma conversa entre amigos, entre pessoas que tendo algumas dúvidas e daquilo que eu sei também poder partilhar com todos, porque é importante nós irmos compreendendo. As palestras são importantíssimas, mas é muito mais útil esta troca de impressões, falar das coisas que cada um sente, precisa, tem dúvidas e todos nós aprendemos, porque é a conversar, a ouvir. Nós que temos alguma sensibilidade, muitas vezes a intervenção que eu possa dar é, em muitos casos, também transmitido pelos meus companheiros do plano espiritual. Portanto, todos aprendemos fazendo e estando aqui. E vamos então começar a trocar impressões, porque o tempo passa depressa, essencialmente quando se está bem. Olha, tenho aqui uma questão de uma amiga que a colocou e então vou passar a ler. Precisava de ajuda para esclarecer uma dúvida. Estou separada há quase 2 anos, onde procurei uma senhora que me disse que o meu ex tinha um mal feito. Paguei, não tive resultados. E agora disse-me que a minha vida não anda para a frente porque temos os caminhos trilhados. Não sei o que fazer. Logicamente, isso é uma técnica da mediunidade comercial. É uma técnica para ir extorquindo algum dinheiro às pessoas, porque, na verdade, o plano espiritual não vai com pagamentos, com coisas físicas, com coisas materiais. Então, a ciência espírita e o espiritismo dá-nos a demonstração disso mesmo. Cada um tem o seu percurso. Logicamente, quando um casal se encontra, se mais tarde as coisas não dão certas, há uma separação, é preferível do que muitas vezes terem uma vivência com sofrimento e sem objetivos. Quando isso acontece, são situações pessoais. O que é importante é cada um fazer o seu melhor, mas muitas vezes não se consegue fazer com que o outro mude. Agora, temos a possibilidade e temos o dever de nos mudarmos a nós próprios, fazer o melhor possível. Portanto, isso nada tem a ver com
esses trabalhos, essas artimanhas que vão sendo ditas às pessoas e muitas vezes as pessoas vão acreditando nisso. Então é importante conhecermos. Eu, por exemplo, tive o privilégio, nos meus princípios, quando era apenas médium, nem sabia que existia o espiritismo. Quando era médium, na minha juventude, tive o privilégio de aprender com alguém, aprender, isto é, começar a lidar com essas situações das bruxarias. Desmanchei muitos feitiços, muitas coisas, e logicamente que cheguei à conclusão, pela minha sensibilidade, que na verdade aquilo não passava de a invocação de entidades. Isto é, espíritos perturbados são, de alguma forma, chamados, prometendo-lhes algumas coisas para poderem influenciar alguém. Mas tudo isso, com a vinda, por exemplo, a uma casa espírita, esses companheiros são ajudados e deixam de provocar qualquer efeito. Portanto, não acreditem que a vida vai mudar porque alguém fez alguma coisa. Não tem cabimento nenhum. O que acontece é que muitas vezes, com os medos que as pessoas têm, vão facilitando a aproximação de alguém que, estando também perturbado, isto é, alguém do plano espiritual, vai de alguma forma dando alguma imagem, dando algumas situações que as pessoas que já pensaram nela acabam por confirmar. Portanto, tudo funciona porque há o envio de companheiros espirituais. Os companheiros espirituais sendo ajudados, ou chegando ao pé das pessoas e vendo que não merecem que lhes façam aquilo que lhes prometeram, logicamente que eles acabam por aprender e agradecer quando são bem recebidos. Portanto, cada um tem que fazer o seu caminho. Cada um tem que fazer o melhor que sabe. Tem que fazer aquilo que acha que é o mais correto e o mais justo. Mas não há obrigatoriedade nenhuma em que, quando realmente um casal, é como uma sociedade, está a dar prejuízo, está realmente a causar graves problemas, pode até terminar mal. Então é preferível realmente cada um seguir o seu caminho, não como primeira opção, mas depois de realmente de tentadas todas as possibilidades. Portanto, não acredito que a vida está encruzilhada, que há essas coisas, e são situações que ainda aconteciam há 50 anos, ainda vai acontecendo, mas eram baseadas na mediunidade, naquelas coisinhas, nas crendices, mas isso realmente não tem. Quando se tem fé, não há barreiras, não há encruzilhadas, não há vedações, tudo vai em frente. Logicamente, quando se constrói sempre devagar. Quando as situações são de algum mal-estar, as situações são mais rápidas de acontecer. Portanto, o caminho é ter fé, confiança e não pensar que alguém nos domina, alguém nos protege. Todos nós, e Jesus, na sua vinda aqui à Terra, ensinou-nos isso. Ele agradecia, pedia ao Pai. E o Pai é o Criador, é Deus, um Deus único que existe, que realmente quer que nós possamos evoluir. Mas nós vamos criando os nossos problemazitos, vamos criando as nossas dificuldades, vamos muitas vezes acomodando-nos a certas coisas que depois nos demoram mais tempo a poder seguir em frente. Portanto, não há ninguém que possa fazer mal. Logicamente, a mim já me fizeram muitas bruxarias, muitas coisas do género, mas como essas situações, como disse, são sempre acompanhadas da envolvência de companheiros do plano espiritual, eu converso com eles e muitos desses companheiros são hoje meus amigos e trabalhadores desta casa. Portanto, é uma forma de chegarem até nós e não acredite, e, se possível, não pague, porque não há espírito nenhum. E aqueles espíritos mais evoluídos, muitas vezes também há médiuns, não nas casas espíritas, claro, mas há médiuns que se prontificam, recebendo qualquer coisa, fazem algo pelos outros. Logicamente que o dinheiro é para eles, os bens materiais são para as pessoas. O plano espiritual que fomenta isso não é um plano espiritual evoluído. Portanto, não se trata de adivinhações, não se trata de outras situações que às vezes as pessoas gostam de ver. O que é importante é de facto, nós termos uma postura em que, ao fim de cada dia, possamos entender que fizemos o nosso melhor.
e nos relacionamentos, na vida, há sempre quem fique para trás. Agora temos é que não deixar de fazer a nossa tarefa, o nosso trabalho, o nosso progresso. Portanto, não tenha receio de que tenha alguma coisa a fazer efeito negativo. Há aqui uma frase que a Maria Teresa coloca, possivelmente desenvolver, que diz assim: preciso de dormir sem pesadelos. Ora bem, nós, a grande maioria da humanidade, ouve falar de que a vida continua, que aparecem cá uns companheiros que já morreram e que vão aparecendo por aqui. Parece que é assim uma situação que acontece só a alguns. Mas cada vez mais, com a sensibilidade das pessoas, nós temos a comunicação com muita frequência, diária, muitas vezes, em pequenos sinais, em pequenas intuições, em pequenos fatores muito tenues. Quando estamos a dormir, quando, na verdade, o nosso corpo, a nossa mente, não consegue controlar os sonhos e os pensamentos, o que acontece também durante o dia, mas à noite é mais intenso, nós começamos a ir buscar ou situações arquivadas no nosso consciente, ou vamos também tendo algumas comunicações, aproximações, uma vez que o nosso espírito, de alguma forma, está separado do corpo, embora ligado a ele, mas está numa vivência num mundo espiritual. Então, é normal que haja algumas reações que vamos sentindo e que não nos deixam ter um sono tranquilo. E também há outra coisa que acontece, já temos falado algumas vezes nisso, que é quando andamos a dormir com efeitos de medicamentos. Logicamente, o nosso espírito, para se libertar, para fazer o seu progresso, a sua aprendizagem, a sua pesquisa, a continuação da sua evolução, tem que estar em condições de sentir que o corpo está bem. Se, na verdade, o sono é artificial, o que é que acontece? O espírito está com alguma dificuldade em se ausentar do corpo. Vai, vem e acaba por, quando o espírito está presente, está junto ao corpo, logicamente nós acordamos. Se ele está realmente com muitas preocupações, é normal que tenhamos um sono leve e sim, misturando as preocupações todas, embora com imagens diferentes, vamos imaginar, temos um receio de uma viagem, podemos ter um acidente. Nós temos uma mistura de coisas, misturam-se os transportes todos e às vezes com aspectos diferentes. Os carros passam a barcos, os barcos a comboios, a aviões e outras coisas do género, tudo aquilo misturado. Porquê? Porque nós fomentamos isso. Então é importante termos a tranquilidade de estarmos serenos, saudáveis mentalmente, sem realmente efeitos para os medicamentos e ter realmente a vontade de, antes de adormecer, conversar, orar, preparar a noite. Porque a noite, como tudo, prepara-se com antecedência, não é depois. E depois de manhã agradecer também o sono. Vai ver que vai notar uma grande diferença. Vai ter umas noites a começar a ser mais tranquilas, não é logo a 100%, mas vai começar a ter realmente umas noites tranquilas, sem tantos pesadelos. Nós temos que procurar distrair. Esta época onde estamos confinados, muitos em casa, e às vezes as casas são pequenas, não têm um quintal, não têm um espaçozinho onde a pessoa possa distrair um bocado, estamos muito entregues a nós próprios. E é normal que a nossa mente vá acumulando coisas menos boas, misturadas com um livro que se lê, com uma notícia que se vê nas televisões, um filme que já se viu há 10 anos, outro que se viu, uma passagem qualquer que se viu no dia ou na véspera, tudo isso misturado fica arquivado no nosso consciente e depois dispara durante a noite. Então, nada melhor do que confiarmos em que o nosso espírito possa estar tranquilo, possa seguir a sua viagem tranquilamente e nada melhor do que nós também confiarmos e pedir ajuda, agradecer o dia e pedir para que a noite seja tranquila. A oração é fundamental.
a conversação com o plano espiritual é muito importante. Elizabeth Silva, desde que há uns dias para cá não me ando a sentir bem. Muito sensível, mais até que o costume. Tenho dor de estômago, choro e sinto tristeza. Será que não me estou a conseguir proteger do mundo fora de casa? Não, estas coisas não podem acontecer em casa como fora de casa. Quando temos sensibilidade, essa sensibilidade mediúnica que todos têm, todos temos. O que é importante é entendê-la e compreendendo, logicamente, temos depois já um comportamento que já não nos prejudica. Por exemplo, a dor de estômago é muito comum. O arrotar. Aquelas pessoas que têm mediunidade e não a entendem, arrotam com muita facilidade. Quando às vezes já não acontece isso, abrem a boca com muita facilidade. E porquê? A tendência do plano espiritual ao aproximar-se de nós, é conversar. Como nós não ouvimos, eles procuram utilizar o corpo emprestado de cada um, mesmo que quem não esteja preparado, logicamente sente essas vibrações. Nem os espíritos, nem o médium estão preparados. Então há ali um mal-estar que é sentido na zona, portanto, das vias respiratórias e a tiroide e o estômago são os recepcionistas, porque são dois órgãos realmente com muita sensibilidade e que, logicamente, que dão o seu sinal quando alguma coisa acontece. Isso é sempre demonstração de sensibilidade mediúnica que deve entender. Se ler o livro dos médiuns, fiquem a compreender essa e outras, porque é muito comum. É normal que as pessoas sintam a envolvência que mexe com o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso realmente age não só pelos músculos, mas essencialmente nestes órgãos. Portanto, o chorar, o andar com uma tristeza também é comum, porque nós podemos ter sentimentos, reações que não são nossas. É muito comum. Por exemplo, na psicologia, na psiquiatria, fala-se muito na bipolaridade, na dupla personalidade. Não é mais nem menos do que quando alguém atua sobre o médium, sobre o ser humano, sobre o espírito encarnado. Logicamente, ao atuar, ele muda de comportamentos porque deixa de ser o seu espírito a influenciar, a dar realmente as opiniões todas, a ter o comportamento normal, mas começa a ter um comportamento influenciado por outro. Então temos que compreender que chorar ou estar triste sem que haja motivos para isso, como estar muito alegre, mas isso já acontece menos vezes, porque o plano espiritual normalmente está com essa tristeza, com essa mágoa, com a saudade. Então é normal que, ao aproximar-se de nós, ficamos com alguns sintomas de que esses companheiros têm. Portanto, entenda a sua sensibilidade, vá continuando a assistir, porque outras pessoas também farão perguntas semelhantes, com situações diferentes, mas é uma forma de entender que tem sensibilidade. Não tem que ingerir nada no seu corpo, nenhum medicamento para ficar bem disposta, para qualquer coisa melhorar. Tem realmente entender que tem sensibilidade e que essas coisas vêm de fora para dentro e não temos necessidade de estragar o nosso interior, o nosso corpo, ingerindo qualquer coisa que vai, de alguma forma, danificar a saúde que temos. Portanto, tenha atenção à sua mediunidade, que já não é de agora, para estar nessa fase já tem que ter mais tempo e claro, entendendo, vai compreender. E converse, dialogue. É alguém que precisa de ajuda, precisa de um sorriso, precisa que sintam que são compreendidos e que sabem que a vida continua. Então, recebam bem, vou falar para si como para todas as pessoas que têm mediunidade. O que os nossos amigos precisam é de serem bem recebidos. É o que nós um dia, quando passarmos para o outro lado, vamos querer também ser bem recebidos. Quando estivermos perto de alguém e se lhes tocarmos, se os influenciarmos, queremos que eles não fiquem assustados e, pelo contrário, conversem connosco, nos façam companhia, que é o que o plano espiritual pretende de nós, com o corpo ainda, é fazer-nos companhia. Eles estão a ter dificuldade em desligar da sua vida terrena. Então, quem tem mais sensibilidade vai se apercebendo com mais nitidez. E isso é normal acontecer e ainda bem. É um privilégio merecermos a confiança de alguém que vem até nós.
E não podemos pensar que se o lado espiritual vem até nós, nos vem fazer mal, nos vem causar algum mal-estar. Vem transmitir o que são. Não porque tenham a vontade de nos magoar, mas eles estão assim. Eu costumo comparar com quando nós encontramos alguém e cumprimentamos. Às vezes o aperto de mão transmite uma coisa que é a temperatura diferente. Às vezes o outro tem a mão fria e nós temos a mão quente, ou cumprimentar, ou apertar a mão. Quantas vezes o que tem a mão fria diz, fica mais um bocadinho com a tua mão, que esteja a mão tão quentinha. O plano espiritual faz o mesmo. Ao aproximar-se de nós, sente-se bem. Então, sente-se bem, visita-nos mais vezes. Nós temos a mesma sintonia, temos a mesma onda vibratória e então eles facilmente sentem com algum alívio, algum bem-estar, estarem junto de nós. E nós ficamos com um carinho daquilo que é deles. A tal tristeza ou outro sentimento qualquer. Portanto, entenda a sua mediunidade, que é muito fácil de entender. Eu falo por experiência própria. Maria Oliveira diz que tenho o meu filho desempregado, não o vejo com vontade de procurar trabalho. Pode dizer se passa algo com ele? Logicamente, nós temos que ter boa vontade, temos que ter muita força, temos que ter um ânimo. Sempre soube falar na fé. A fé é algo que não se vê, mas se sente. E cada um tem que ter a sua própria vontade de progredir. Tem que ter um ânimo, tem que ter realmente a esperança e não pode desistir com um pequeno não, com qualquer outra situação negativa. Temos que ser lutadores. Bem, sabemos que nesta altura há realmente uma dificuldade muito grande, há muita gente que quer trabalhar e não pode, que tem o seu emprego e não pode exercê-lo, mas há também quem seja preciso também. Não é parar, não é desanimar, que se consegue modificar. Não nos podemos esquecer que nós não viemos à Terra, não encarnámos, isto não ficámos com um corpo para passar umas férias. Viemos para pôr em prática todo o nosso conhecimento adquirido no decorrer destes milénios todos, porque não parece, mas já temos uns milénios grandes, então esta é mais uma oportunidade, onde muitas vezes aquele que hoje tem dificuldades, foi o que causou dificuldades noutros tempos ou outros, e está cá, precisamente para melhorar, para resgatar esses débitos do passado. Então, é importante haver muita força de vontade. Não acreditem, como falei inicialmente com uma senhora que ligou, não acreditem que realmente alguém vai influenciar a nossa vida. Nós somos donos de nós próprios. Somos nós os responsáveis por tudo o que fazemos. E temos aquilo que vamos procurando querer e ter. Por isso é que se estuda, por isso é que se aprende-se a ler, que é para depois ter mais conhecimento e mais capacidade de aprender. Vamos aprendendo, seja no que for. E a vida é uma aprendizagem. Portanto, ninguém pode viver, nem deve, sem fazer a sua parte, sem ter realmente a responsabilidade da sua postura por cá. Não temos que viver à custa dos outros, embora possa haver temporariamente uma situação que o possa permitir, mas sempre com a vontade de seguir em frente, de termos a nossa independência, de sermos capazes de mais e melhor. E quando já temos alguma colocação, algum emprego, procurar dentro desse emprego melhorar ainda mais. É a vontade da evolução. Nós estamos todos para evoluir, não para ficar estagnados. E isso realmente é algo que deve ser estimulado. A vontade de crescer, de estar bem, não é ninguém que provoca isso. Claro que o plano espiritual é como as pessoas dão os seus conselhos, dão as suas opiniões, mas a decisão é sempre nossa. Portanto, é importante, olhando para a situação de cada um, procurar sempre melhorar, lutar, arregaçar as mangas e não desanimar com as dificuldades. Pelo contrário, as dificuldades são sempre demonstrativas de que o que está para suceder é bem melhor. Portanto, temos de ser todos lutadores, temos de ter a esperança, a tal fé que nos leva a concretizar aquilo que ambicionamos. Muita força.
A Sónia Rodrigues diz boa noite. Gostava que me explicasse o porquê do meu marido não se aperceber de não estar bem. Apesar de eu notar logo isso, é sempre pior a partir da tarde. E ao outro dia, embora reconheça que não se portou muito bem, não gosta de falar sobre isso. É muito complicado e eu tenho alguma experiência, para não dizer bastante nesse sentido. Muitas vezes as pessoas que não conseguem controlar as suas atitudes, o seu comportamento, a sua estabilidade, sentem-se frustrados por não serem capazes. Então nem querem falar nisso, desvalorizam muitas vezes o que acontece. Assisti já há uns anos, um senhor, já desencarnou, tinha aquela chamada mediunidade em incorporação, e ele é engraçado que a esposa recebia pessoas, amigos, para lá ir a casa, eu cheguei a assistir a uma situação dessas, e o senhor incorporava, passava receitas, e depois daquilo tudo passar, e andou assim anos, via as receitas e duvidava que tinha sido ele a escrever. Eu não fui eu adormeci e aconteceram essas coisas. Portanto, há sempre uma tentativa de negar algo que a pessoa sente que não está correto. Claro que fomos criados também com muitos medos, fomos criados com muitas dúvidas sobre as influências do plano espiritual. Há sempre aquela ideia de correu, acabou. E isto é muito difícil de combater. E nós que o digamos, nós espíritas, de facto que uma grande parte das pessoas, até movidas pelos ensinamentos já de família, pela religião onde estão, outros fenómenos quaisquer, duvidam muito. Logicamente, quando alguém sente que não se comportou muito bem, geralmente não gosta de que lhe chamem a atenção. Isso é normal. É uma questão de entender a sensibilidade que tem. É uma pena agora, ainda não podemos estar abertos, mas, por exemplo, se vier à Casa Espírita, logo possamos ter o atendimento ao público, vai se sentir muito melhor e, logicamente, que nessas circunstâncias os companheiros que estão com ele serão ajudados e, de uma forma muito discreta, nem ele se apercebe, mas o que interessa é que se sente bem. Mas é importante ele entender, como todos entenderem, quando alguma coisa não acontece na nossa vida e não é da nossa vontade, temos realmente que compreender que somos demasiado sensíveis e deixamos realmente de fazer aquilo que alguém pretende. Então, nada melhor do que aprender, entender e começar a reagir a isso mesmo. Mas sozinhos é difícil. Portanto, é normal que isso aconteça, é uma situação muito comum a muitas pessoas e as pessoas realmente procuram, muitas vezes, na grande maioria, procuram realmente que ninguém se aperceba ou desvalorizar o que acontece. O Fábio tem aqui uma partilha. Diz boa noite. Então, boa noite. O meu piano tem uma opção que permite fazer com que ele, piano, toque algumas melodias automaticamente sozinho. Não sei se há alguma insolvência, mas ontem por diversas vezes, enquanto tocava piano e cantava, essa opção era como atividade por várias vezes, sem eu carregar no botão para ativar essa função. Esse momento veio ao pensamento, achei bom, poderemos partilhar isso. Votos de uma santa noite. Tudo quanto seja mecânico, essencialmente eletrónico, é fácil para o plano espiritual movimentar. Não precisam de carregar no botão, basta apenas plasmarem uma série de energias que vão de alguma forma bloquear ou ativar aquilo que é necessário. E claro que, no caso do Fábio, ele já compreende perfeitamente o que é a ligação com o plano espiritual, ele já sabe que os companheiros dele querem se manifestar, querem também, quando eram músicos aqui com o corpo, agora aproveitam realmente o instrumento, no caso do piano, para, em parceria com o médium, em parceria com o músico, também dar o seu contributo. É a chamada inspiração, a chamada influência positiva e construtiva do plano espiritual, que é sempre construtiva. Só não é quando estão realmente
com um grande sofrimento, com muitas dúvidas e precisam de alguém que os ajude, que os esclareça e que os ajude. Mas ainda bem, e o Fábio já está habituado a acontecerem muitas coisas, portanto, mais uma simples, mas agradável e bonita. A Maria da Graça Abrantes diz boa noite a todos, com muita luz, paz e amor. Humildemente venho até quem nos acompanha e a nós mesmos. Então diz assim: as terríveis dores de cabeça de madrugada passaram, mas dormir é difícil. Ultimamente, e esta noite foi em claro. Levantei da cama, conversei, tentei, fui entendida e hoje à tarde tive de ceder ao cansaço mental e deitar-me mesmo e sentir que estava a perder o controle mental e físico. Na noite de quinta falámos com o Sr. Valente e nessa noite tive um sonho que para mim foram, em vez de uma, 2 visitas. Tem o Sr. Valente condições de me confirmar isso? Sim. Em falta de dormir, esta falta de dormir está associada a esta visita? Eu estou feliz pela visita, se foi visita, e é claro que quero ajudar. Abraço gigante daqui da Suíça. Como eu já falei há bocadinho, e tenho falado muitas vezes, mas no caso concreto há bocadinho, realmente o nosso espírito não se afasta do corpo se houver alguma situação que envolva e possa realmente causar alguma perturbação à nossa vivência, à vivência do corpo. Então, o espírito estando por perto, nós estamos acordados. É uma questão de vigilância, é uma questão de aproveitamento de todas as oportunidades. Se ele tiver a oportunidade de poder sair, pois logicamente vai viajar, mas sempre com atenção àquilo que se passa. É importante entender a sua sensibilidade, que já é uma sensibilidade avançada, porque é através do cérebro, através do pensamento. Quando nós temos sinais nos braços, no corpo, ainda estamos perante companhias espirituais e o próprio médium ainda não está devidamente preparado e então ainda não, o plano espiritual e o médium não entendeu que é através da mente que há as comunicações, é através da mente que se movimentam os braços, se caminha, que se fala. Então é importante compreender que tem que afinar os seus pensamentos, ter confiança e conversar muito, mesmo durante o dia, porque a noite é o prolongamento do dia. Se nós tivermos um dia onde tivemos algumas perturbações, onde há algum desgaste, algum cansaço, onde temos dúvidas, onde às vezes nos preocupamos demasiado, até ficamos às vezes meio zangados, ficamos com algumas perturbações, a noite depois é essa continuidade. Portanto, entenda a sua capacidade intuitiva, acredite nos seus pensamentos e vá-os afinando, selecionando aquilo que é positivo, aquilo que é realmente mais concreto e vá aprendendo a lidar com a sua mente e com a sua sensibilidade mediúnica. Se for entendendo, pois logicamente que será muito mais fácil. E confie naquilo nos seus sonhos, porque esse sonho teve toda a lógica e foi baseado na sua intervenção, na conversa que tivemos aqui, na conversa que eu ouvi a sua pergunta e depois dei a resposta. Logicamente, o plano espiritual está sempre à espera de quem se preocupe em ajudar e entendê-los. Por isso é que depois agradecem da forma que lhes é mais possível, através do sonho. Portanto, não ponha dúvidas nenhumas, é mesmo real. E foi real. Agora não há perguntas. Então estou de férias. É mais ou menos um intervalo, mas é um intervalo que eu vou continuar a conversar convosco. Na verdade, estamos na Casa Espírita, falamos de espiritismo, mas falamos realmente daquilo que somos. Não devemos pensar que os espíritos são os outros que aparecem, os espíritos somos nós. Nós somos espíritos com corpo. E, se calhar algumas pessoas não sabem, nós mesmo na condição de espíritos, quando o nosso corpo está adormecido, podemos ser vistos em qualquer parte do mundo, porque a velocidade do espírito é a velocidade do pensamento. Então é importante entendermos que, se nos conhecermos bem, vamos
vamos já não dar tanta importância nem ficar tão alarmados com as reações que nos acontecem a nós com a aproximação do plano espiritual. E o plano espiritual, como já tenho dito algumas vezes e nunca me cansarei de o dizer, nunca nos vem para prejudicar. Claro que às vezes as situações não são agradáveis, mas são precisamente porque nós precisamos de aprender. Nenhum de nós compreende, e eu falo por experiência própria, compreende o plano espiritual sentindo as coisas agradáveis. Aí ficamos com alguma uma ideia de que são todos espíritos evoluídos, ninguém precisa de ajuda. Então nós começamos a desenvolver sempre com companheiros em grande sofrimento. Muitas vezes companheiros nossos que noutras vivências foram nossos parceiros, conviveram connosco, nossos amigos, nossos familiares. Eles ficaram para trás, não conseguiram entender a sua evolução, ficaram presos àquilo que são e claro, quando têm a possibilidade de estar connosco, eles vão se manifestar. Aproximam-se e nem sempre as reações são as melhores. Agora, uma coisa é certa, nós com o mal-estar começamos a procurar compreender, aprimorarmos no nosso conhecimento e, logicamente, aí começamos a fazer já uma ligação, uma sintonia equilibrada. Porque a mediunidade não é aquilo que as pessoas têm, que realmente sentem as coisas. A mediunidade só é concretizada quando, na verdade, se faz a comunicação de um lado para o outro. Quando se sente as coisas e ficam só de um lado, não há mediunidade, há apenas sensibilidade mediúnica. A mediunidade é quando realmente há uma ligação, uma conversação, uma ajuda, há uma ligação com o plano espiritual já mais evoluído e connosco, que procuramos também evoluir e ter algum conhecimento para poder ajudar. E uma coisa que é importante, as pessoas, muitas vezes, e uma grande maioria, vai se lastimando porque sente isto, sente aquilo, e não faz mais do que isso. Não há evolução. Não é só da mediúnica, como do ser humano, sem a preocupação de ajudar os outros. Sem caridade não há evolução. E nós temos mediunidade, foi uma dos valores que nos foram dados para podermos realmente melhorar. A grande maioria das pessoas que têm esses sinais que vão percebendo do plano espiritual, tivemos débitos grandes no passado. Não foi propriamente o meu caso, mas tivemos débitos grandes no passado. E hoje foi-nos dado, a nosso pedido, condições para poder fazer alguma coisa pelos outros. Se, na verdade, nos limitarmos a sentir, a queixarmos, a lamentar que há alguém que nos está a fazer mal do plano espiritual, aí nunca vamos desenvolver. É pensar nos outros, é realmente a tratar dos outros, a preocupar-nos em auxiliar o sofrimento que os outros têm. E quando nos preocupamos muito com os outros, começamos a esquecer de nós. E isso é extraordinário. Falo por experiência própria. Eu às vezes costumo dizer que não sinto nada, não tenho dores, tenho uma vida saudável, mas tenho realmente a preocupação da saúde dos outros, tenho a preocupação da vivência dos outros, tenho a preocupação do bem-estar dos outros. E, claro, aí não crio condições para eu me sentir mal. Portanto, a ciência espírita é uma ciência que é ciência porque é estudada. Há, na verdade, um cuidado de verificar, de estudar cada facto que acontece. Nós aqui na nossa casa gravamos muitas coisas, vamos trocando impressões, vai-se escrevendo muito, precisamente porque cada caso, cada situação é um ensinamento para nós e para os vindouros. Então, na verdade, o Espiritismo já é uma ciência, porque há, na verdade, já muito conhecimento arquivado e cada um vai arquivando também no seu pensamento, na sua experiência de vida, tudo isso. Portanto, é importante a missão que temos a fazer, divulgar o ser humano que somos. Somos eternos, já vivemos há milhares de anos, quando perdermos esta carcaça, regressaremos à nossa pátria espiritual. E é importante que a humanidade entenda isso. Deixará de haver
muitos crimes, deixará de haver muitos suicídios, deixará de haver tantas pessoas com desinteresse pela vida, com falta de respeito pelos outros e por si próprios, se na verdade entenderem que não termina. Vamos continuar vivos, vamos continuar em consciência. O nosso espírito é a sabedoria. O nosso espírito é que realmente vai ter a possibilidade de voltar a reencarnar, mas mesmo no plano espiritual, continuar a aprender e a evoluir. E depois, se possível, mesmo do outro lado, já tivemos alguma evolução, todos vamos gostar de voltar aqui à Terra para ajudar. Não podemos fazer diretamente com a mesma facilidade, mas vamos precisar de alguém com o corpo para dar essa ajuda. Quando nós temos sensibilidade mediúnica, temos que compreender que é essa a intenção dos nossos amigos. Podem estar um bocadinho desajustados, mas geralmente são alguns ainda com um conhecimento primário para nos abrir o caminho e para nos fazer pensar. Porque se a mediunidade for feita ou inicialmente sentida de uma forma muito subtil, poderá causar graves problemas, porque na verdade já haverá alguns seres espirituais inteligentes e com alguma vontade de criar algo enganador. Quantas vezes vejo por aí médiuns, essencialmente os médiuns que vendem a sua mediunidade, a darem realmente conselhos, a darem realmente informações e ensinam aquilo que na verdade na prática não o fazem. É importante entendermos que é com humor, com muito amor ao próximo que se vai desenvolvendo. E não é só dizer, agora vou começar a ajudar. É com muito tempo. Vamos adquirindo a confiança no plano espiritual e, logicamente, vão-se aproximando amigos, vão-se aproximando cada vez companheiros com mais evolução, conforme o trabalho que façamos. Portanto, é importante fazermos o nosso trabalho por amor ao próximo. E aí sim há desenvolvimento. Eu não sei se há mais alguma pergunta. Sim, temos aqui a Maria Ramos, que diz que nós somos os mediadores da resolução de muitas preocupações, dos que nos pedem porquê, mas depois acrescenta, com esta explicação, entendo muito melhor o sofrimento que tenho. A Márcia Soares diz o seguinte: a minha avó está sempre a lamentar a vida dela, diz que não tem vontade de comer e que faz qualquer dia uma asneira. Como eu explico que as bruxarias, afinal, não nos fazem nada se nós acreditarmos em Deus? Está sempre a rezar, mas em contrapartida está sempre a lamentar-se e a chorar pela minha sogra, que faleceu, e não deixa assim a alma da filha sossegar. Podem ser remorsos, pois em vida não ajudou quando a minha sogra precisou. Passaram 16 anos que faleceu. Uma tendência muito vulgar nas pessoas é rezarem muito e sentirem-se vítimas. Se realmente disserem que sofrem, geralmente têm uma atenção diferente das pessoas que os rodeiam. Mas, lamentavelmente, isso não é evolução nenhuma. Isso faz com que a pessoa fique muito mais frágil. Porque não nos podemos esquecer que ao rezar, ao orar, ao pedir, nós estamos a pedir com o som produzido pelas nossas cordas vocais, mas o plano espiritual ouve o nosso pensamento. A maior parte das pessoas está convencida que aquilo que diz é o acertado, isso dá às vezes algum resultado com os encarnados. Então é importante nós termos o cuidado de dizer aquilo que na verdade sentimos, o que vai na nossa alma, a sinceridade. Isso é muito importante. E claro que as pessoas procuram aparentar aquilo que querem aparentar. A simplicidade é a base de toda a evolução. Então, claro que geralmente as pessoas têm essa tendência, em vez de pedir desculpa, e não precisam de dizer publicamente, mas mentalmente. Quando houve realmente um relacionamento, quando houve uma vivência que não foi a melhor com alguém que já partiu, por que não conversar com esse alguém? Ele ouve, entende, mas volto a dizer, tem que ser com sinceridade.
porque as pessoas estão realmente habituadas a vestir às vezes uma vestimenta e parecer importante, ter um carro caro e parecerem mais importantes, e leva-se muitas vezes esse conceito, essa forma de estar para o plano espiritual. O plano espiritual é e são aqueles que têm a sintonia connosco. Logicamente, alguém que viva com esse tipo de ideia, fazendo-se vítima, orando muito, rezando muito, a oração é um bocadinho diferente. Quando, na verdade, temos esse comportamento, atraímos companheiros espirituais que também eram assim e continuam a ser. Porque quando nós desencarnamos, continuamos a ser os mesmos, a mesma pessoa que éramos aqui, só com a diferença de não ter corpo. Então, com essa envolvência, às vezes acabamos por ter inspirações, as pessoas acabam por ter ideias acima do seu normal, porque são reforçadas por companheiros que transmitem esse mesmo pensamento. Então, é importante que quem quer ser ajudado seja mesmo ajudado, porque é mais do que lógico. Todos queremos estar bem, mas há quem se acomode. Há quem realmente acha que assim é que está bem e, como disse, fazer-se de vítima para que as outras pessoas façam aquilo que devem fazer, para que as outras pessoas tenham alguma pena da pessoa e aí, pronto, ele já fica com outro ânimo, dizer assim, pronto, acreditaram, se calhar até estou realmente a dizer tudo, a fazer as coisas com verdade. Porque o bom mentiroso, ao fim de algum tempo, já acredita nas suas mentiras. Então, é importante nós termos a noção da responsabilidade. Vamos aproveitar este tempo para produzirmos, fazermos e, essencialmente, construir no nosso pensamento ideias com alguma lógica, ideias com serenidade, com objetivos, ideias realmente que nos deem bem-estar. Isso é muito importante. E claro que uma pessoa, quando não quer, tantas vezes falo aqui com os meus companheiros nesse sentido, não podemos estar a mudar quem não quer mudar. Então, pelo menos vamos nós melhorando para que quem nos vê possa ver em nós o exemplo que deveria e que gostariam de também lhe acontecesse a si próprios. O trabalho é de cada um. Somos todos seres independentes, mesmo vivendo na mesma casa, sendo da mesma família, sendo irmãos, sendo familiares, cada um é sempre um ser distinto dos outros. Somos espíritos com graus evolutivos diferentes. Então, vamos procurar aprender neste espaço, aprender com os outros e muitas vezes aprender aquilo que não se deve fazer, vendo o outro fazer qualquer coisa que está errado. Não vamos julgar ninguém, mas vamos fazer os possíveis para que, quando alguém está perturbado, quando alguém está triste, se sinta bem na nossa presença. Esse é que é o importante. É sinal que estamos a evoluir e que o outro sente, toda a gente sente quando alguém está com sinceridade e alguém está com amor ao próximo. Portanto, vá fazendo o seu trabalho, vá ajudando e quando houver alguma coisa que já agora mas vem a propósito também, quando precisamos de pedir desculpa, quando precisamos de conversar com quem já partiu, não precisamos de ninguém de fazer essa mediação. Cada um de nós, ao conversar com sinceridade, está a ajudar, está a tirar as dúvidas que ainda possam existir. E muitas vezes também os companheiros espirituais, quando vêm ter connosco, aqueles companheiros que às vezes tivemos atritos, por exemplo, na mediunidade comercial, na mediunidade que é vendida a quem quer realmente ser ajudado, muitas vezes acontece que alguém que de facto estava zangado connosco, ou tivemos atritos, aparece. E isso é logo comentado como que ele vem fazer mal. Naquilo que eu me tenha percebido, mais de 90%, o regresso, a aproximação desses companheiros é para explicar aquilo que na verdade já entendem. Que normalmente as pessoas zangam-se, e nas famílias então isso é muito comum, zangam-se por coisas materiais. E quando alguém
já partiu. Quando viu que afinal estragou uma amizade por qualquer coisa que já não tem, que lutou por isso e que afinal já não tem na sua posse, ficou cá, vem muitas vezes procurar elucidar. Vem muitas vezes procurar dizer, olha que afinal não vale a pena estarmos a criar atritos uns com os outros, fica tudo aí. Só quando realmente não é entendida por os médios que não estão para ajudar, mas estão para fomentar o seu negócio, muitas vezes dizem, ele vem-se vingar. Não, na maior parte dos casos é que digo, mais de 90% das situações que eu tenho assistido, eles vêm realmente para dizer que não vale a pena fazer aquilo que eles fizeram e vêm-nos procurar ajudar e ensinar. Então é importante compreendemos que se houver atritos com alguém, se tivermos dúvidas com alguém que tenha desencarnado, conversar com eles. Em qualquer altura do dia, quando estivermos bem dispostos, não é estar distraído com qualquer coisa, a ver televisão, a ler o jornal e a falar com o plano espiritual. É, na verdade, com todas as condições, conversar com os amigos, dizer o que sentimos e não tenham dúvidas nenhumas, a resposta vem logo a seguir. Há uma reação que é sentida por cada um. Mas vamos lá. O Mário coloca aqui essa questão. Ao sermos mal interpretados neste plano terrestre e injustamente logo julgados, sem sequer termos noção do porquê em causa, devemos mesmo assim agradecer esse episódio, pois nem sempre conseguimos o entendimento com quem nos pôs em causa. Qual a melhor opção a tomar sem magoar o outro? É muito difícil, de facto, muitas vezes nós sermos injustiçados. É preciso ter realmente uma capacidade de compreensão muito grande. E o Espiritismo demonstra-nos com a sucessão das vivências que hoje nós, vítimas, fomos os autores de situações semelhantes, não com aquelas pessoas, mas com outros. E precisamos de resgatar esse débito. Então é importante que o saibamos fazer com humildade, mas sempre com a vontade de, logo possível, sem criar atritos, poder demonstrar que, na verdade, fomos, de alguma forma, injustiçados. A nossa forma de pensar, de reagir, sem aquelas reações violentas, sem aquilo que normalmente acontece, as discussões, mas com firmeza, acreditar que estamos a ser postos à prova, a ver para que ponto é que realmente merecemos a confiança. Porque, quando está tudo bem, é fácil orarmos, é fácil acreditarmos, dizermos que temos fé, fazer uma série de coisas que em momentos difíceis nem sempre somos capazes. Uma das formas é realmente o sermos injustiçados em qualquer situação. As doenças. A doença também é algo para nós aprendermos. Tudo quanto seja algo que nos provoque mal-estar, sofrimento, é para a nossa aprendizagem, para ver como reagimos. E o que é certo é que, se reparar, nós vimos pessoas com grandes sofrimentos e têm sempre um sorriso. Em contrapartida, vimos outros que estão aparentemente bem, mas os seus pensamentos não funcionam bem e andam sempre aborrecidos, a dizer mal de tudo e de todos, a lamentar o que têm, em vez de agradecer o que têm. É importante passarmos por todos os testes que a vida nos dá. Nada disso passa despercebido e não é só para nós, está a ser observado e está realmente a fazer parte do nosso currículo, um currículo que vamos gostar de, mais tarde, ver que soubemos superar e afinal temos a compensação. A felicidade, o bem-estar, a evolução é feita com esforço, com sacrifícios e também com muitas injustiças. E nós, como cristãos, reparamos no exemplo que Cristo nos deu. Foi condenado à morte, pena máxima. Por fazer o quê? Nada. Dar amor aos outros. Mas a morte dele foi para nos salvar. E o salvar é precisamente dar-nos o exemplo que ele deu. Porque estamos às vezes a lamentar-nos coisas que nada têm a ver com a morte, mas são coisas desagradáveis. Ninguém gosta realmente de ser injustiçado. São coisas desagradáveis. Mas vamos seguir o exemplo que Jesus nos ensinou.
vamos amar o próximo. Compreender que, mais tarde ou mais cedo, como diz a sabedoria popular, a verdade é como o azeite, vem sempre ao de cima. Azeite, que agora também há muita coisa que tem o nome de azeite e não é azeite. Nós já estamos habituados a viver assim com algumas coisas. Mas o azeite a sério, esse vem sempre ao de cima. Então vamos compreender que nada é, como diz também a sabedoria popular, não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe. Então, se alguma coisa acontece desagradável, vai ter o seu término, vai terminar. E a rapidez de terminar depende de nós, de forma como reagimos com essas injustiças ou com outra coisa qualquer que não gostamos. O Fábio envia-nos aqui uma psicografia. Vamos a isso. As notas que têm valor não têm números. Elas têm letras, frases e palavras. Elas traduzem histórias e vivências. Elas traduzem o amor partilhado em cartas que vêm exatamente de onde todos vêm. A emoção que é sentida por um espírito após partilhar a sua história pode quase dominar-se como cura da alma. Esta é a cura quer para o espírito ou os espíritos, quer para o médium. Estas frases, palavras e histórias aproximam pela sua profundidade de partilha. O espírito, como o médium, denomina-se este fenómeno de psicografia. Este só acontece se o médium for portador de uma conduta de amor, humildade e simplicidade. Acima de tudo, o espírito procura alguém em quem pode confiar. Todo o processo é orientado por alguns espíritos mais adequados. Obrigado e boa noite. É uma maravilha ver realmente o Fábio partilhar desta forma. Ele faz muitas psicografias, isto é, comunicações por escrito no plano espiritual. E a propósito, queria dizer uma coisa que já tenho dito muitas vezes e que terei que repetir mais pela minha existência toda. Na verdade, o facto de termos mediunidade, o facto de sentirmos os espíritos, é uma proposta de postura da nossa parte. Qualquer pessoa que se dedique a criar situações desagradáveis aos outros, a prejudicar os outros, pode ter mediunidade. A mediunidade não escolhe ninguém que seja especial. A mediunidade é comum a todo ser humano. Depois, a forma de utilizar a mediunidade, essa sim. Essa é a que varia conforme a conduta de cada um. Muitas vezes os médiuns perdem-se pelos elogios, perdem-se pela vaidade, por querer mostrar, depois começam a acrescentar mais qualquer coisa que já não é a comunicação dos espíritos, e então é importante compreendermos que a mediunidade não é só para receber espíritos bons. Os espíritos bons vêm quando o médium tem trabalho para isso, quando o médium se dedica aos outros. Eu falo por experiência própria. Durante os meus primeiros 10 anos, fui ajudando, mas não da forma que faço hoje, não da forma que sinto hoje, porque no correr do tempo, companhias espirituais mais evoluídos, mais serenos foram aproximando. Mas se realmente não houvesse o cuidado de ter sempre a preocupação de ajudar, mesmo não sabendo como, mesmo tendo alguma dúvida como fazer e o que dizer, sempre tive essa ajuda, mas foi aumentando com o trabalho. Portanto, ninguém pense que a mediunidade é só para as boas pessoas. A mediunidade é para todas. A pessoa que engana os outros tem mediunidade. Muitas vezes consegue ter informações de coisas extraordinárias para conseguirem superar os outros, porque é o comportamento de cada um que faz a escolha. É o comportamento de cada um que atrai quem estiver em sintonia consigo. Na casa espírita temos a vantagem de deixarmos estar individualmente. Há muitas pessoas que gostam de ter a sua mediunidade, mas têm que estar sozinhos. Nunca vão a lado nenhum. Porque para merecer a confiança do plano espiritual, para se fazer alguma coisa, tem que estar em grupo, saber-se viver em sociedade. O individualismo é inimigo da perfeição, realmente da ajuda. Pode-se remediar, pode, num caso ou outro, dar alguma ajuda conforme as necessidades, mas para realmente um trabalho já mais complexo, muito mais completo, tem que ser com um trabalho de equipa.
E é isso que se faz nas casas espíritas. Portanto, quem tem mediunidade, para desenvolver mesmo, deve praticá-la em conjunto. E nunca a pensar que é melhor que os outros. Cada um dá a sua parte. Cada um contribui com aquilo que sabe. O interesse é que tenha boa vontade. Havendo boa vontade, a evolução vai continuando. E obrigado mais uma vez ao Fábio por mandar esta psicografia. Não temos mais que esclarecer. Bem, não há mais perguntas, também ainda temos mais um bocadinho, sai sempre em cima da hora, que é para aproveitar o tempo todo. E logicamente, já que estou aqui, não tenho a mais ninguém a quem recorrer para estar aqui a falar, mas vão ter que me continuar a aturar. E espero que não sintam isso que me estão a aturar. Eu, pelo menos, estou com muita satisfação aqui a falar convosco, porque é um privilégio grande poder estar nesta casa. E é também um privilégio saber que alguém nos está a ouvir. E são realmente sempre bastantes pessoas interessadas e depois vão vendo também, vão pesquisando e vão procurando assistir por algum tempo, muito ou pouco, mas é isso que é importante no Espiritismo, é a divulgação. Nós temos que sair das nossas casas, temos que realmente divulgar, demonstrar que não é nada secreto, é algo natural. E ainda bem que o Espiritismo está a crescer, porque, na verdade, as pessoas precisam de perder os medos, de ter aquelas dúvidas, o que é que vão dizer de mim se eu for à casa espírita? Vão dizer aquilo que podem dizer de ir a qualquer outro sítio, de ir a um cinema, a um teatro, a uma igreja, a mesma coisa. Depende realmente do trabalho que se faça. E quando na verdade, nós vimos uma casa espírita, e eu falo por mim, sempre tive, já antes do 25 de abril de 74, já fazíamos as nossas reuniões. E havia sempre aquele medo. Pode haver denúncias. Na dúvida tivemos muitas pessoas e, curiosamente, muitas pessoas ligadas às autoridades iam também ter connosco, porque é uma coisa que é importante, é o trabalho que se faz ser um trabalho honesto, um trabalho em que realmente o objetivo é ver o outro estar bem. E claro que outra, às vezes, pode estar num lugar de destaque, pode ter uma missão de autoridade, outra coisa qualquer. O que é importante é não haver nada que possam apontar. Aqui não há cobranças de pagamentos dos nossos trabalhos e, logicamente, nós pagamos para trabalhar. É o princípio do amor ao próximo. É a alegria de conseguirmos, no fim de cada dia de trabalho, sentir a satisfação de sermos úteis, termos feito alguma coisa por o bem dos outros. E, logicamente, que a mediunidade, cada vez mais, deve ser entendida pela humanidade, para ver se as pessoas deixam de pensar que estão doentes, deixam de tomar os ansiolíticos, os antidepressivos, os medicamentos para dormir e para estar acordado, aquelas coisas todas. Entendam que sentem reações que, não sendo lógicas, são sentidas por cada um e devem ser compreendidas como realmente a se equilibrar. E se todos repararem, por exemplo, mesmo as pessoas que tenham problemas de ansiedade, esses problemas, quando estão num ambiente bom, quando vão, por exemplo, à beira-mar, sentem-se bem, conseguem descontrair. Então nós temos que descontrair pelo conhecimento. Temos que deixar de ter medo daquilo que sentimos. Temos que ter realmente confiança em nós próprios. Começar por cada um de nós. Porque, na verdade, se sentirmos isso, sentirmos que, na verdade, temos às vezes assim uns comportamentos que não conseguimos explicar, mas também não os queremos entender, isso não acredito que haja seres, eu só acredito naquilo que vejo. Quantas vezes as pessoas dizem isso? E já repararam que nós vimos as portas a bater, as janelas a bater, porque o vento, ninguém vê o vento, mas vê o efeito. Nós vimos as luzes a acender, os rádios a funcionar, tudo a funcionar, e ninguém viu eletricidade. Mas tenham cuidado de não mexer lá no fio, porque pode apanhar choque. Então, por que não também começarmos a entender, graças a Deus, já uma grande parte da humanidade já vai compreendendo, mas ainda com muitos medos, mas compreender uma coisa natural.
As almas do outro mundo não são do outro mundo, são deste. E somos nós, são nossos amigos. E são alguém que tem dúvidas ainda. É alguém que precisa de ajuda, precisa de companhia. Porque o ser humano vive para ser acompanhado, vive para viver em sociedade. E mal daquele que pensa que é importante, que não precisa de ninguém. Esse candidata-se ao fim de algum tempo, ficar mesmo sozinho. E, logicamente, aí vai se sentir mal. Mesmo, normalmente, eu tenho visto muitas pessoas que estão sós e põem as culpas para os outros. Mas, em alguns casos, apercebo-me, outros conheço as pessoas e vejo que, na verdade, passaram a vida a empurrar os outros. Passaram a vida a impor a sua vontade. Então, é normal que depois sejam desprezados. É importante compreender que qualquer um de nós, com os problemas positivos, com a saudade, tenhamos a vontade, quando já não tivermos corpo, de vir aqui. Vir àqueles sítios que gostamos, estar ao pé das pessoas que gostamos. O grande problemazito, que é um problema pequenino, é que ao aproximarmos demasiado, o outro, isto é, quem tem corpo, sente essas reações. Então é importante, antes de pensarmos que estamos com a depressão, passar por uma casa espírita, uma qualquer. Se vierem a esta, já sabem, já nos conhecem, pelo menos já me conhecem a mim daqui, de estarmos aqui a conversar, mas certamente vão gostar do ambiente. Há um cuidado muito grande de respeitar as pessoas e respeitar os companheiros do plano espiritual. Às vezes as pessoas vêm à casa espírita e querem saber quem é que está com eles, mas as expressões que esses amigos, que esses amigos que estão com as pessoas vão tendo, seria prejudicial para eles, porque as pessoas muitas vezes têm na maioria dos casos, têm uma saudade desses amigos. Se soubessem que são eles agora que estão a causar o mal-estar, obrigaram-nos a sair de casa para virem a uma casa espírita, certamente mudaria um bocadinho de opiniões. Eles não querem isso. Eles querem continuar a ser os amigos, só que não sabem mais. E estão à procura de aprender. Por isso é que estamos cá. Estamos cá todos sempre com muito boa vontade, com muito amor, para receber encarnados e desencarnados, porque somos todos seres humanos. Somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos realmente alguém que precisa de entender o amor como Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a nós mesmos. Eu não sei se há mais alguma pergunta. Sim, temos aqui mais questões. A Sónia Rodrigues diz que ao ouvir esses esclarecimentos, penso muitas vezes na minha tia, que não tem as melhores atitudes, apesar de tudo o que já lhe aconteceu. O que posso fazer para ajudar, embora já lhe tenha dito que pagará tudo o que faz? Logicamente. Vamos nos informando, vamos procurando, sem pressas, para não magoar, porque quando as pessoas estão a fazer coisas menos corretas, mas estão convencidas que assim é que é, tem que haver algum cuidado em saber explicar. Como já tenho dito muitas vezes, e volto a repetir, nada melhor que o nosso exemplo. A ver, eu ando bem, ando sempre sorridente, lá me acontece uma coisa ou outra, mas são normais. Mas você ou tu estás sempre com esta cara, estás sempre zangada, estás sempre... essas diferenças convém ir mostrar. Porque as pessoas precisam de entender que devem ser felizes. Nós, de vez em quando, temos alguns tempinhos, às vezes poucos, para sermos felizes. Mas é tão bom quando somos felizes que devemos ter a aspiração de sermos sempre felizes, sem intervalos. Então é importante que, quando virmos alguém que está a colher a sementeira que faz, porque ninguém tem nada que não tenha proporcionado. Temos sempre, mais tarde ou mais cedo, vem sempre no momento oportuno, não somos nós que escolhemos, vem o ensinamento, que é a colheita da sementeira que se fez. E não fica nada por colher. Recebe-se tudo, até ao mais pequeno pormenor. Claro que muitas vezes já começamos a ter situações que estamos a resgatar das nossas vivências anteriores. Mas uma coisa é certa, em grande parte estamos a causar
aquilo que, nesta vivência, aquilo que na verdade nos está a acontecer agora. Vamos fazer o melhor possível para que na verdade a colheita seja realmente igual à sementeira, seja com muito amor, dar amor aos outros, fazer o melhor possível para os outros é realmente o ideal. E quando vimos que alguém não quer, vamos devagarinho, a brincar, vamos procurando que a pessoa vá entendendo que está errada. O Ricardo Pereira diz que há anos que tento comprar casa. Ao princípio tudo corre bem, mas depois as pessoas perdem interesse. Haverá algo que esteja a fechar todas as portas para não existir negócio? Nós temos que ter o cuidado de estarmos bem. Temos que ter esse cuidado. E não ficar com revolta. Curiosamente, eu tenho muitas experiências nesse sentido, não é com as compras, com vários objetivos. E quantas vezes eu me percebo que, na verdade, a pessoa tem uma vontade muito grande de adquirir alguma coisa, de fazer alguma coisa e não consegue. Tenha a esperança, porque é sempre assim que funciona. Quando não conseguimos algo, é para nos chamar a atenção, para nos aperfeiçoarmos, para melhorarmos em termos de comportamento, em termos de paciência, em termos de convicção, e vai ver que, ao fim de algum tempo, estando bem, temos que estar bem. A primeira parte, e a mais importante, é nós estarmos bem. Quando estamos bem, tudo se concretiza. E vai ver que vai conseguir aquilo que ambiciona, melhor até daquilo que estava a imaginar. Quantas vezes acontece, as pessoas, por exemplo, numa casa, querem comprar uma casa, depois estão quase a concretizar o negócio, mas qualquer coisa corre mal. E tiveram que desistir, houve um problema qualquer. Nunca vi, quando as pessoas estão bem, nunca vi que posteriormente não haja uma solução melhor. Portanto, tenha a esperança e tenha a boa vontade e mantenha-se calmo. Confie em Deus. Confie nos seus companheiros do plano espiritual. São também chamadas de atenção, são formas de nos fazer pensar, são formas de nos fazer refletir como é que podemos estar melhor. E começamos às vezes a encontrar, eu às vezes tenho falta de paciência, eu às vezes tenho isto. E quando começamos a encontrar essas pequenas falhas, vamos nos aperfeiçoando e, logicamente, depois as coisas mudam e de que maneira. Mas daqui para algum tempo, certamente, e não vai demorar muito, nos vai dar boas notícias. A Graça Abrantes diz: Senhor Valente, eu aí recebia pequenas mensagens, psicografias, e aqui ainda recebi algumas, mas deixei de sentir essa necessidade. Acha que o não sentir essa necessidade é normal? Eu tenho saudades desse trabalho, mas não sinto vontade nem tenho iniciativa. Isto é normal? É normal, mas o comando é sempre nosso. Somos nós que proporcionamos esses efeitos. Faça uma coisa, ande sempre com um bloco, com uma esferográfica perto de si. De vez em quando tiver um momento de pausa, pare, converse com os seus amigos. Não esteja à espera que comece logo na primeira altura, mas demonstre que quer, que tem vontade de fazer, de escrever, e já o fez, rapidamente poderá realmente retomar. Poderá não ser com os mesmos companheiros, com o mesmo companheiro, mas será com quem o plano espiritual orientar. Uma coisa é certa, estas situações são motivadas precisamente porque às vezes há posturas na nossa vida que nos relaxamos, começamos a duvidar, começamos a ter realmente algo que não ajuda nada na concretização depois das psicografias. Começa a demonstrar a vontade de querer fazer e como digo, com um bloco de apontamentos e com uma geográfica sempre à mão. E vai ver que não vai começar logo a fazer obras de arte, mas vai escrever alguma coisa que é interessante. A Dina dá as boas noites e diz: Senhor Valente, hoje tive isso, um dia difícil. No entanto, ao estar só a ouvir a sua voz, a dor de cabeça fortíssima que tinha desapareceu. Obrigado. Olha, uma coisa engraçada, nos médiuns principiantes, geralmente quando estão a falar com alguém
que tem dores de cabeça, eu geralmente fico com as dores de cabeça, eu não fico. Portanto, já estou um bocadinho mais à frente. Mas também já passei por isso, ainda bem. Só por de transmitir esse alívio já tinha valido a pena ter vindo cá. Mas houve muito mais coisas e ainda bem que esta foi mais uma que justificou estarmos aqui a conversar. Ana Abrego diz: Sr. Valente, ando com muita dormência e com falta de força nas minhas pernas. Tenho força para andar, mas sinto que há algo diferente. Sabe-me dizer alguma coisa? Converso muito com os seus mentores, converso muito com o plano espiritual. É normal que isso aconteça, não lhe vou dizer, já vai perceber o que é que se passa, não lhe vou dizer, mas converso com os seus amigos e ajude quem está consigo, do plano espiritual. Ajude, converse e não ceda, não fique, não se deixe dar o sinal de cansaço. Reaja, tome conta do seu corpo, tome conta de si, faça o que tem a fazer. E quando estiver a andar ou a caminhar, de vez em quando, acelere mais o passo. Odeio ter uma corridinha, mas sempre a conversar com o plano espiritual. Há aqui um comentário da Maria Ramos, diz que dores nas pernas também tenho e muitas. Foi confirmada a fibromialgia. Não temos mais questões. Bem, também já estamos quase na hora também de fechar. Quando não, ainda temos que pagar a multa de sairmos aqui mais tarde. Quero agradecer a todos por estarem connosco. É uma honra muito grande ter-vos como companheiros, como alguém que partilha aquilo que aqui vamos dizendo, procurando com toda a simplicidade, como Jesus nos ensinou, em termos simples, mas falar das coisas com naturalidade, com aquilo que está escrito, com todos os ensinamentos, mas eu também misturo muito a minha aprendizagem, a minha experiência de vida no mundo entre os espíritos com corpo e os espíritos sem corpo. Aprende-se muito, entende-se muita coisa e, por exemplo, quem tiver sensibilidade, quem realmente precisar de aprender, vá conversando connosco e quando retomarmos os nossos trabalhos com a melhoria do Covid, quando tiver realmente as situações já a podermos estar pessoalmente, teremos sempre muito gosto de receber, porque nada melhor do que pessoalmente para ajudar logo os companheiros que estão a fazer companhia às pessoas e ajudar cada um a entender a sua capacidade. Nós somos seres extraordinários quando queremos. Continuamos sempre a ser seres extraordinários, mas às vezes dá um bocadinho de trabalho seu. Vamos ter muita fé, muita força, muita confiança. E agora quero, mais uma vez, agradecer a presença amiga dos meus companheiros, os nossos amigos, os trabalhadores espirituais desta casa, aqueles que proporcionaram a harmonia, aqueles que, durante algum tempo, estiveram aqui a preparar este espaço para nos podermos sentir bem e poder realmente dialogar, conversar, partilhar. Obrigado a Deus. Obrigado ao nosso Mestre Jesus. Obrigado à equipa espiritual do plano superior que orienta os nossos trabalhos, que nos protege. Queremos continuar a merecer a sua confiança. Queremos continuar a divulgar aquilo que tem sido tão distorcido, que são os ensinamentos simples que o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Sejamos capazes de continuar a transmitir esses ensinamentos, mas essencialmente a dar o exemplo. Obrigado, Senhor. Obrigado por ter a possibilidade de poder ajudar os outros, de poder aliviar a dor do outro, mas que o saibamos sempre fazer ensinando, demonstrando que tem que haver merecimento, demonstrando que tem que haver condições para que haja uma mudança em cada um, para começar logo a notar as diferenças. Obrigado pela companhia amiga dos nossos mentores. Obrigado por aqueles companheiros que tantas vezes têm tido a paciência de esperar que eu entenda,
Esperar que nós possamos estar em condições de poder fazer mais. Obrigado pela esperança no futuro. Obrigado por sabermos que o amanhã vai ser um dia bonito, independentemente do aspecto que tenha, mas é um dia em que teremos a oportunidade de, através do pensamento, partilhando com os nossos mentores, poder ajudar aqueles que sofrem. Obrigado, Senhor, por tudo que temos. Obrigado pelas situações mais difíceis, mas obrigado por aquilo que elas nos ensinam. Não vão parar, não vão terminar, mas os nossos testes são sempre à medida da nossa capacidade de os poder resolver. Saibamos continuar a falar, continuar a divulgar os ensinamentos que o nosso mestre e amigo Jesus nos ensinou, para que a humanidade viva com amor, para que saibamos estimar o ambiente à nossa volta, para que o nosso planeta seja o planeta azul, seja na verdade um lugar onde todos podemos viver em harmonia, com amor, com simplicidade, com carinho, apreciar o que temos, manter o equilíbrio da natureza. É a nossa casa. O nosso Pai deu-nos este espaço. Vamos ter brio. Vamos ter brio em ter esse espaço mais bonito quando o encontramos. Vamos evoluirmos cada um de nós para termos a noção de nos sentirmos realizados, a noção de cumprimos com a nossa missão de evolução, de aprendizagem e de transmissão aos outros, de todas as nossas experiências, sempre com humildade, com muito amor. Queremos continuar a sentir e a transmitir a luz e a paz. Mais uma vez a todos, muito obrigado por estarem presentes e às segundas e quintas-feiras aqui estaremos, se Deus quiser. Continuação de boa noite e até sempre.